FIFA, a realização da Copa na África deveria ser um importante motor de desenvolvimento. Mas e para os sul-africanos? Em termos de um incremento da economia, foi muito importante, de certa forma. O Quênia também investiu e teve lucros com a Copa da África do Sul de 2010. Os estádios continuam cheios. A Copa mobiliza torcedores fanáticos e é capaz também de despertar novas paixões. O evento é o de maior audiência da TV mundial. A última Copa, na África do Sul, foi transmitida para 204 países por 245 canais de TV diferentes. Mas o futebol é mais do que um evento de mídia. A bola, que levou a Copa para a África do Sul, é parte também da vida de muitos outros africanos. No Quênia, por exemplo, o esporte rivaliza apenas com as corridas de longa distância. Na África do Sul, anfitriã do evento, a Copa representou muitos investimentos, mas também um aprendizado sobre como se preparar para a competição. A África, a Copa, os erros e acertos da organização do Mundial de Futebol de 2010 são o tema do Nova África que está começando agora. Um país sem apartheid. Um país em permanente construção. Entre junho e julho de 2010, a África do Sul mostrou ao mundo como realizar uma Copa que ajudaria a colocar o país e o continente no mapa de turistas e investidores de todo o mundo. 35 seleções vieram para a África do Sul em busca de um título. Quem levou a Copa para casa foi a Espanha, mas o anfitrião, mesmo desclassificado na primeira fase, não fez feio em outro campo. Investimentos em infraestrutura, 5 novos estádios e outros 5 totalmente reformados. Em 2010, a África do Sul entrou em campo com um placar favorável. Mas o que aconteceu depois do apito final do juiz? A Copa da África levou à reforma e à construção de vários estádios. Um deles, e o principal, é esse aqui, o Soccer City, que a gente vai conhecer agora. O maior estádio da África, com capacidade para quase 90 mil pessoas, foi ampliado a um custo de aproximadamente 420 milhões de dólares. A qualidade do gramado é de fazer inveja a qualquer estádio brasileiro. Mas depois da Copa, são poucos os eventos esportivos que conseguem lotar essa arena. Quem nos fala sobre os desafios de manter essa estrutura é Barry Pollen, um dos diretores da empresa privada responsável pela administração do estádio. O desafio para qualquer estádio é trazer eventos para ele. Esse é o negócio dos estádios, realizar eventos. E esse é o principal desafio. Trazer eventos de verdade, que ocupem todos os dias da semana, usando as instalações do estádio, as salas de imprensa, as salas de mídia, para congressos e exposições. São os eventos que impulsionam o negócio, e esse é o maior desafio. Temos sorte por estarmos em Joanesburgo, que é a capital financeira, não a capital do país, mas a capital financeira e a cidade que tem a população mais numerosa. Então, trazer eventos para cá é fácil, mas ainda assim temos que nos esforçar muito para fazê-lo. E os negócios não vêm ao estádio, você tem que ir até eles, encontrá-los. O administrador do estádio manda um recado ao Brasil. Ele tem críticas aos organizadores da Copa da África do Sul. Para ele, os idealizadores do Soccer City deveriam ter pensado mais na sustentabilidade do espaço e menos em apenas construir um grandioso palco para a Copa. Para os estádios em si, os investimentos não valeram a pena, pois alguns estádios estão subutilizados e têm que ser subsidiados pelo povo, pelas cidades. Então, pagar por isso não vale a pena. Mas se os estádios tivessem sido construídos de forma mais racional, ou seja, fazendo com que fossem menores e com a utilização de assentos temporários apenas para a Copa do Mundo, teria sido melhor.
Mas, como disse antes, infelizmente, quando eles projetam esses estádios, os arquitetos os fazem pensando na Copa. E eles não deveriam ser projetados para a Copa, e sim para o que virá depois dela. Pegamos carona com um grupo de estudantes que estava visitando o estádio. Graças ao nosso guia, vamos revelar um dos temores das autoridades durante a reforma do Soccer City, o palco da abertura e da final do Campeonato Mundial de 2010. Tivemos um desastre em um estádio chamado Orkney, aqui na África do Sul, em que 52 pessoas morreram. Um dos motivos foi que os administradores não checavam as estruturas do estádio. Esse estádio aqui tem 10 anos e ele tem que ser checado rotineiramente para ver se a estrutura está intacta. Por isso, chamamos especialistas em estruturas. Eles descobriram que toda a estrutura precisava de reforços. Então, construíram vigas pesadas para que, quando seu time fizesse um gol e você celebrasse, a vibração na estrutura não provocasse um acidente. Isso tornou tudo mais seguro. Entenderam? That's what we did here. A Copa é o segundo maior evento esportivo do planeta, só perde para as Olimpíadas. Em 2010, o mundo vibrou com a África. 310 mil turistas vieram de várias partes para assistir os jogos nos estádios, sendo que a maioria deles de países vizinhos. O Aeroporto Internacional OR Tambo, em Joanesburgo, é o principal aeroporto da África do Sul e o mais movimentado do continente. Pela localização geográfica, é um importante ponto de conexão entre a África e a América do Sul, Europa e Ásia. Também serve como porta de entrada para a África, com voos diretos para as principais capitais e cidades do continente africano. Estávamos trabalhando com uma capacidade de cerca de 6 milhões e 200 mil passageiros no aeroporto em 1993. Estamos agora com uma capacidade para 28 milhões em função do desenvolvimento em infraestrutura. Nós tínhamos cerca de 2 mil vagas de estacionamento e estamos agora com 16.300. Durante a Copa do Mundo houve muito planejamento prévio, mas este não foi voltado apenas para a Copa do Mundo. Sabe, o aspecto interessante sobre a Copa do Mundo é que você sabe que as pessoas não vão estar embarcando em muitos voos domésticos. Sabíamos que estaríamos trabalhando principalmente com passageiros internacionais. Então, não esperávamos uma grande quantidade de passageiros internos. Mas o que fizemos para a Copa do Mundo foi juntar o nosso planejamento e nossa infraestrutura para aumentar a nossa capacidade. A FIFA defende que a Copa deve servir para que os países façam investimentos em infraestrutura que possam ser deixados como herança para os moradores do país sede. Eventos como a Copa e as Olimpíadas alavancam a modernização de sistemas de transporte, como a construção dessa linha de trem entre o aeroporto de Joanesburgo e a região central da cidade. Esse trem foi construído na época da Copa para transportar as pessoas do aeroporto até a cidade. Um percurso que de carro leva até 1 hora, de trem leva 15 minutos. O trem transporta os passageiros a uma velocidade de 160 km por hora, por 80 km de linha. A primeira linha do sistema, entre o aeroporto OR Tambo e a estação Sandton, iniciou suas operações em 8 de junho de 2010, a tempo para os Jogos da Copa do Mundo. A segunda linha, que liga Joanesburgo a Pretória e Hatfield, foi inaugurada há pouco tempo, no início de agosto de 2011. O Hall Train, como é chamado, ajuda a desafogar o congestionamento intenso que existe entre as duas cidades, mas nem tudo está nos trilhos. Uma das principais críticas a essa linha de trem é o preço da passagem, algo em torno de $15, o que é caro para boa parte dos sul-africanos. Para a FIFA, a realização da Copa na África deveria ser um importante motor de desenvolvimento. Mas e para os sul-africanos? Será que o futebol realmente ajudou a mudar a cara do país? A Copa do Mundo foi boa porque muita gente veio de outros países. Trouxe benefícios para a economia toda. Então foi bom para a África do Sul como um todo.
Em termos de um incremento da economia, foi muito importante, de certa forma. Mas o efeito só durou um curto período. Agora os problemas começam a aparecer. Sim, estou mais consciente do que a Copa do Mundo provocou agora que me mudei para o centro da cidade. Por exemplo, o transporte, o principal, meu ônibus. Eles estão construindo paradas em todo lugar e fazem a vida de muitas pessoas mais fácil, especialmente as que vivem fora do centro da cidade. Elas agora podem ir e vir. Então, sim, isso fez uma grande diferença. Nova África ainda tem muito a contar sobre a Copa do Mundo de 2010. No próximo bloco, vamos ver como o país transformou esse evento numa forma de atrair turistas para todo o continente. A Copa de 2010 deixou como herança para os sul-africanos mais do que estádios que ainda precisam encontrar fórmulas para se tornarem sustentáveis. O evento teve impacto em toda a economia. 130 mil empregos foram criados e os índices de desemprego caíram 1% de 2010 para 2011. Um ano após a Copa, o PIB registrou um crescimento de 3,4% e a inflação permanece controlada na casa dos 5%. Para os sul-africanos, ficaram obras de infraestrutura como estradas, aeroportos e trens. Os críticos reclamam que os gastos foram excessivos, mas para o governo, os investimentos teriam que acontecer e só foram acelerados por causa da Copa do Mundo. Se não tivéssemos a Copa do Mundo, poderíamos levar muito mais tempo para fazer. Mas tendo a Copa do Mundo e tendo a data de início de 11 de junho, significou que tivemos que fazer muita pressão para ter tudo pronto no lugar. O evento despertou a atenção dos empresários para o país e quem investiu garante não ter se arrependido. Você vê a infraestrutura que foi construída, o que se não fosse pela Copa do Mundo nunca teria acontecido, como o sistema de transporte. A forma que eu cheguei até essa entrevista, eu vim aproximadamente meia hora mais rápido do que eu teria vindo no passado. Então o legado que esta Copa do Mundo está deixando é algo que ficará conosco pelos próximos 50, 60 anos e nos dará uma boa base para desenvolvimento. Na esteira da realização da Copa do Mundo e do aumento internacional nos preços de produtos primários como minérios e alimentos, todo o continente experimenta um novo momento. A 1.200 quilômetros de Joanesburgo, a Zâmbia divide com o Zimbábue uma das muitas maravilhas da natureza desse continente. Victoria Falls foi descoberta no século XIX pelo explorador inglês David Livingstone. A ponte de ferro que liga a Zâmbia e o Zimbábue e passa sobre o rio Zambeze era parte de uma estrada de ferro que deveria ligar a cidade do Cairo a Joanesburgo. No século XX, destino de turistas aventureiros, Victoria Falls vai aos poucos deixando de ser um roteiro exótico para entrar na rota de agências de todo o mundo. O lugar começou a entrar na moda após a Copa de 2010 e atraiu a atenção de Joane Selby, gerente desse super hotel na Zâmbia com 173 quartos. A África é um destino. Não se pode pedir algo melhor do que a Copa do Mundo. Acho que houve algum medo sobre ser na África, mas tudo aconteceu sem maiores problemas. E, na verdade, a atmosfera era fantástica. Foi incrivelmente seguro e acho que isso é ótimo para a nossa reputação como destino. Absalom Gotosa é guia turístico e conta que cerca de 400 mil turistas já visitam o local anualmente. O aumento no número de turistas internacionais veio de carona com a passagem da Copa do Mundo pelos gramados sul-africanos. Muitos turistas esticaram a viagem para a Copa para conhecer outros destinos no continente. Para o guia, quem vem a Victoria Falls volta para casa falando maravilhas sobre a grandiosidade do lugar. O tamanho das quedas varia de área para área. Nas Cataratas do Diabo, temos 700 metros de profundidade e de lá vamos para as cataratas principais, 93 metros de profundidade. Depois, vamos para a ilha Livingstone, que tem 95, e depois para a parte mais profunda, que é 108 metros, localizada na queda Arco-Íris. Segundo os operadores turísticos, muitos dos visitantes vêm da América do Sul e até do Brasil, um mercado que se abriu com os Jogos de 2010 e a paixão pela bola dos sul-americanos.
Na verdade, ano a ano, o mercado sul-americano está crescendo 40%, o que é fantástico para nós, porque é um dos nossos mercados emergentes. E também os hóspedes são aventureiros, então eles querem fazer todas as atividades. Eles gostam do sol. Mas Victoria Falls não é um destino apenas para quem quer aventura. Fazer rafting ou pular de bungee jumping. O lugar foi aos poucos se estruturando para oferecer atrativos para todos os gostos e com todo o conforto. O impacto da Copa do Mundo no turismo não se limitou aos países do sul da África. No Quênia, Aline Macari nos conta mais sobre isso. A paixão pelo futebol que levou a Copa para a África do Sul é parte também da vida da população de muitos outros países africanos. No Quênia, o esporte rivaliza apenas com as corridas de longa distância, uma especialidade dos atletas quenianos responsáveis por vitórias do país em competições por todo o mundo. Mas é no futebol que os quenianos realmente se descobrem como parte de um país. Todo mundo acredita que no Quênia as pessoas não gostam de futebol, que só querem saber de atletismo, de correr. Para nós não é tão ruim. O atletismo ajuda a divulgar o Quênia mundo afora, mas aqui o futebol é mais popular que o atletismo. Talvez porque o atletismo seja um esporte mais individual, enquanto o futebol é um esporte de equipe. Durante os tempos coloniais, os europeus dividiram o Quênia em tribos e províncias, fazendo as pessoas se sentirem isoladas, dividindo o país. Futebol agrega as pessoas. As tribos disputam campeonatos e se sentem mais unidas graças a esse esporte. Os jogadores despertam a atenção de todo o Quênia em pequenos campos de futebol espalhados pelo país. Mas nós fizemos questão de documentar e conversar com os atletas que fizeram a fama do Quênia com suas medalhas olímpicas. Essa corrida atrai centenas de espectadores para, olha só, um estádio de futebol. Aqui, os quenianos acompanham o desempenho de atletas que nós, brasileiros, não conhecemos pelo nome, mas que periodicamente frequentam os noticiários de esporte. Nós nos lembramos deles pelo menos uma vez por ano durante a virada na São Silvestre, mas aqui eles pensam, praticam e competem todos os dias. Moses Massai é um dos atletas mais conhecidos do país. Nós acompanhamos o desempenho dele nessa prova dos 10.000 metros. Na arquibancada, o incentivo da torcida vibrando em Swahili, a língua do Quênia, recarrega as energias desse atleta que saiu vitorioso da competição. Correr faz parte das raízes dos quenianos. A gente aprende a correr observando outras pessoas. Eu corro da mesma forma que meus antepassados. Por isso, os quenianos são conhecidos nesse esporte. Os quenianos gostam do esporte e, por isso, todos no Quênia esperam que tenhamos sucesso em competições. Para nós, quenianos, ficar em segundo lugar numa corrida não é aceitável. As pessoas aqui do Quênia querem que a gente sempre ganhe. Mas apesar desse povo ser apaixonado pelas pistas de corrida, eles também adoram futebol. A Copa do Mundo da África do Sul de 2010 trouxe muitos visitantes ao Quênia interessados em passeios pelo Lago Vitória ou nos belos safaris. Isso incrementou e muito a imagem do Quênia e prova que os países africanos estão cada vez mais preparados para receber os turistas. Para os organizadores do Mundial 2010, a Copa ajudou a mostrar que o continente poderia ser um destino atraente e seguro para milhões de turistas de todo o mundo. Number one, we felt that the World Cup was in Kenya as much as it was in South Africa. It was the first time in Black Africa. Nós acreditamos que a Copa do Mundo foi boa para a África do Sul, mas também para o Quênia. No Quênia, observamos que passamos a receber muitos turistas que foram para a África do Sul assistir à Copa e depois vieram visitar o Quênia. Veio gente da Alemanha, Holanda, Japão e de várias partes do mundo.
and other parts of the world in Japan, etc., etc. For example, when they came to Africa in the first place, they did not. Os turistas, quando vêm para a África, não esperam encontrar um país com estádios, grandes hotéis, uma infraestrutura sofisticada. Big oceans and people really advanced. A lot of people have the idea that Muitos têm a ideia de que a África é uma grande selva, de que vão andar ao lado de leões. Mas quando eles vêm para a África do Sul, o Quênia, Uganda ou Tanzânia, eles descobrem que a África é diferente. A África do Sul começou a se preparar cedo para a Copa. Durante o planejamento do evento, o governo contratou uma consultoria para acompanhar todas as obras que eram necessárias para o país e os efeitos que elas teriam na economia e na vida dos sul-africanos. Liane Beck foi a responsável pelos estudos e fala ao Nova África de como a Copa de 2010 foi realizada. Quando o governo da África do Sul pensou em sediar a Copa, na verdade, em 2006, a primeira coisa que fizeram foi vir a Grant Thornton e nos pedir para preparar um sistema de impacto econômico. Eles queriam saber qual seria o real impacto de sediar um evento deste tamanho na economia da África do Sul, nas pessoas do país, o que isso iria custar. Então, nos envolvemos em desenvolver esse sistema nacional de impacto econômico para o ano de 2006 e depois fizemos novamente para o ano de 2010. O governo da África do Sul gastou por volta de 5 bilhões de dólares americanos, grande parte em infraestrutura. Esses 5 bilhões de dólares foram especificamente destinados a coisas relacionadas à infraestrutura da Copa. Fora disso, houve muitos gastos em novos sistemas de trens e ônibus, etc. Se você olhar para os gastos diretos na África do Sul, obviamente recebemos um número significativo de visitantes no país. Umas 370, 400 mil pessoas vieram para o país. E uma grande porcentagem desses visitantes era de estrangeiros, e eles gastaram muito dinheiro no país enquanto estiveram aqui. Tivemos, obviamente, os investimentos do governo da África do Sul e dos outros governos na economia. O impacto grande, se olharmos especificamente para os gastos por causa do evento, o impacto foi de 12 a 13 bilhões de dólares que foram injetados na economia da África do Sul, o que é muito significante se olharmos por essa perspectiva. A África do Sul definitivamente se beneficiou muito da Copa. Outro benefício que não mencionei é o investimento direto estrangeiro, que não é fácil de se medir. Não dá para se dizer especificamente, por causa da Copa do Mundo, recebemos tal quantia de investimento estrangeiro. Mas sabemos que o evento trouxe muitos novos investidores para a África do Sul. Vemos muitas empresas internacionais de varejo se estabelecendo agora na África do Sul. Empresas que não estavam aqui em 2010. A Copa do Mundo basicamente colocou a África do Sul no circuito. Tem um país lá, é relativamente bem desenvolvido, tem uma população que vai se interessar pelos nossos produtos. Então, eles começaram a se estabelecer no nosso país. Então, receber a Copa do Mundo não tem preço. A exposição que você recebe internacionalmente é imensurável. Não importa o quanto você gaste para receber a Copa. Não pode ser mensurado. Mas a Copa colocará o Brasil no mapa e fará empresas internacionais, países, pessoas realmente ficarem cientes do que o Brasil tem a oferecer. É uma experiência para os brasileiros que eles nunca mais vão conseguir experimentar. É um evento fantástico. A mensagem principal é que não se deve construir algo que não seja sustentável. Precisamos construir algo que tenha especificamente uso durante o evento, mas tenha uso também depois, para beneficiar o povo brasileiro. A Bafana, como é conhecida a seleção da África do Sul, decepcionou em 2010 e não conseguiu nem chegar às oitavas de final da Copa em que era anfitriã. Mas o futebol deixou muitas marcas no país e o Nova África descobriu uma delas: um mestre das embaixadinhas nas ruas de Joanesburgo.